aguardando, convidando aqui Alberto e aguardando ele aceitar. Boa noite a todos, Libânia. Agradecemos muito, Vanessa. Olá, doutor Alberto, boa noite. Boa noite, querida. Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer a sua participação aqui, entendo toda a logística que o senhor tem para estar aqui conosco. Hoje de manhã teve o seminário em prol do Jardim das Oliveiras, acompanhamos aqui. É verdade. Então, agradeço muito por estar disponibilizando o seu domingo para todos nós, né? De manhã, agora novamente. Muito obrigada pela sua participação. É a minha alegria profunda de poder compartilhar com você na hora de boas notícias, quando temos tantas más notícias que se distribuem pelo planeta, e você criando uma nova cultura. E isso é muito legal. Agradeço muito. É um incentivo para a gente. O Telejornal Hora da Boa Notícia ele existe desde 2011, já era o tema da conclusão do curso. Aí em 2011 a gente lançou numa TV local aqui em Salvador. Aí por conta de falta de patrocínio a gente suspendeu, mas está retomando agora porque, como o senhor disse, é uma necessidade, né, que todos nós temos, é a necessidade das boas notícias. E o senhor, uma boa notícia aqui para a gente. Ah, que bom. Obrigado. Especialmente porque nesse período do isolamento social, todos nós estamos nos conhecendo de verdade, né? Talvez reconhecendo, nos reencontrando. E existem essas dicotomias de que eu não sabia que eu era capaz disso. A convivência, eu acho que o senhor tem uma luz aí para nos dar. Com certeza. Eu acho que a gente pode compartilhar algumas reflexões que podem ser muito úteis neste momento em que nós somos convidados a fazermos uma introspecção. Então, doutor Alberto, eu vou pedir para que o senhor... A gente anunciou, né, aquelas 4 fases e o senhor disse que tem uma quinta que será o ápice. Eu até comentei com a audiência que seria uma surpresa essa quinta fase. E eu não sei se o senhor está fazendo esse teleatendimento, telemedicina que foi autorizado pelo Conselho Federal da Medicina. Não sei como está, se o senhor realmente está tendo essa demanda das pessoas buscando essa fase do autoconhecimento, do autoencontro. Gostaria que o senhor apresentasse inicialmente para nós cada uma dessas fases, o autoconhecimento, o autoencontro, a autoaceitação e a autossuperação. Efetivamente, o autoconhecimento é uma necessidade que está se impondo nas circunstâncias atuais, porque nós vivemos uma vida tão demandada e temos uma dificuldade tão intensa de poder fazermos uma conexão conosco mesmos, que nós nos perdemos muito fora e pouco dentro. Ou seja, nós ocupamos muitos espaços que são das máscaras sociais ou dos papéis sociais, onde a gente é muito ativo como profissional, às vezes numa atividade religiosa, às vezes numa atividade comunitária, às vezes numa atividade desportiva, de entretenimento, às vezes no papel de amigo. Mas nós não conseguimos, às vezes, dar conta de poder sair desse tempo que é gasto muito intensamente externamente. Quando muito, a gente desenvolve um papel de pai, de mãe, dentro da atividade já mais próximo da nossa intimidade pessoal, que é o lar. Então, o processo do autoconhecimento, ele fica muito reduzido na cultura que se propõe da atualidade, porque nós vivemos um escrachamento da exposição. Então, nós somos convidados a fazermos um movimento para fora e há, concomitantemente com isso, uma dificuldade da gente poder lidar conosco mesmo. Então, a gente aproveita essa demanda, que é um chamado para fora, para desenvolver vários papéis sociais, e com dificuldade de lidar intrapsiquicamente, intrapessoalmente, às vezes até como estratégia de fuga, a gente maximiza a nossa atividade externa. E aí a gente passa a conviver mais fora da gente do que dentro da gente, apesar de ser a gente que faz o contato.
mas a gente não tem ainda a performance interior. Às vezes a gente é conhecido externamente e tem uma performance que chama a atenção, de prestígio, de reconhecimento, e a gente até acredita de que a gente é aquilo e às vezes não é aquilo. Eu vou dar só um exemplo assim bem simples para se poder entender. Alguém que desenvolve uma atividade pública muito importante na posição de um procurador, de um desembargador, ou seja, de um juiz, que está nessa pirâmide do escalonamento social muito top. Às vezes a pessoa é tão desembargadora, ela é tão prefeito, ela é tão senadora que ela esquece quem ela é. Ela fica vivendo esses papéis. E ela, na relação com ela mesma, há um escasso contato interno. E às vezes, quando é para ela se aposentar, por exemplo, de juiz, de desembargador, ela não consegue fazer. Por quê? Porque ela parece que vai deixar de ser ela. Ela é mais desembargador do que ela é mais juiz do que ela é mais senadora do que ela. Tanto é que quando ela se apresenta, o ex-senador, o ex-deputado, o ex-prefeito, já passou. Ela perde a sua identidade pessoal na relação com o público e na relação com ela mesma. Então, o autoconhecimento, nessa circunstância pandêmica, ele nos induz, ou nos induziu, a fazermos um distanciamento social ou um isolamento social. Esse distanciamento social encolheu as nossas atividades externas. E, de repente, a gente se viu com poucos papéis, o papel de pai, de mãe, que às vezes ficam muito prejudicados pelos papéis das nossas outras atividades sociais, e a gente sendo demandado num espaço exíguo do ponto de vista físico e tendo que lidar com um tempo que ficou, entre aspas, sobrando e tendo que lidar escrachadamente com o que a gente é. Porque a convivência familiar como pai, como irmão, como filho, como neto, às vezes ela é tão pequena, ela é reduzida a uma noite, a cada dia. Porque nós passamos mais tempo fora. E agora não, agora nós somos chamados a ficar em casa. Literalmente em casa, um dia após outro dia, um dia após outro dia. Por isso que houve um aumento de 17% nas violências domésticas em relação ao ano passado. Eu vi ainda hoje um dos telejornais trazendo essa estatística, aliás, a TV Cultura, trazendo essa estatística. Então, veja, quando a gente é chamado a lidar conosco mesmo, na relação com os outros, a gente começa a entrar em colapso. Colapso por quê? Porque a gente não sabe manejar o que somos, porque nós não nos descobrimos. Então, o autoconhecimento é uma oportunidade extraordinária de podermos desenvolver isso hoje, no isolamento social, e mais intensamente, ou menos intensamente, mas também de forma muito pronta, no isolamento social ou no distanciamento social, onde a gente vai se encolhendo num espaço menor para poder olhar o padrão das nossas transações emocionais. Porque os familiares, eles são espelhos que nos refletem. E nós nos redescobrimos, ou nos descobrimos, quem somos, a partir da análise dessas interações. Se nós não estivermos abertos para o autoconhecimento, corre o risco de nós nos transformarmos em agressores de mulheres, espancamento de filhos, filhos revoltados, netos ou avós rabugentos, netos peraltas, ou questionadores demais, ou grosseiros. Se nós, em função da convivência que somos demandados, nós resistirmos de fazer um caminho de auto-olhar. Então, esse momento é um momento lindo para que a gente possa se revisitar ou se visitar. É uma relação que deve prevalecer como espaço de premissa primeira para as outras relações. É antessala, é relação consigo próprio. Então, se nós não nos relacionamos conosco mesmo, a gente não relaciona bem com a esposa, com o esposo, com o filho, com o pai, com a mãe, com os profissionais, com os amigos. Aí, pelas redes virtuais, também a gente fica com um relacionamento comprometido, porque estamos tensionados numa prisão. Muitas pessoas dizem, eu estou prisioneiro. Você não está prisioneiro, você está acolhido, você está protegido. Entre ser prisioneiro e protegido tem uma diferença. Mas a pessoa se sente prisioneira porque ela não consegue fugir de si mesma.
Então, esse é um espaço onde ela pode fazer contato com ela, onde ela está sendo chamada ao autoconhecimento. E o autoconhecimento a partir das interações próximas e das virtuais, onde ele tem a chance de se olhar como é que ele funciona nessas interações, o que mobiliza medo, raiva, ansiedade, angústia, tensão, criatividade, humor, essas coisas todas que são os seres humanos, o que é que isso pertence a ele? O que é que ele usa como máscara e como escudo de defesa? O que é uma potencialidade que ele tem? E ele nunca descobriu que tem, porque ele nunca foi acionado. Que forma ele pode, agora, em se olhando, perceber-se quem ele é? Então, o autoconhecimento nessa circunstância, Sheila, eu acho que é o grande espaço que se abre nas relações sociais hoje, de encolhimento, cada um nas suas casas, para que nós possamos nos ver num grupo social menor, numa microsociedade chamada Lar, através da qual a gente tem a escolha de se ver, porque a gente pode ainda negar. E ficar litigando com o filho, com a esposa, com o esposo, com o pai, com todo mundo que mora em casa, brigando e jogando a culpa neles por conta dos conflitos que emergem. Ou... Ou a gente pode fazer disso um olhar para dentro e dizer como é que eu funciono, quem sou eu, por que isso me demanda assim? Então eu crio, se eu faço essa segunda escolha, um espaço de adentramento e de autoconhecimento, me descobrindo, porque eu sou às vezes ainda para mim mesmo um ilustre desconhecido. O José Roberto comentou aqui que talvez por isso essa pandemia vá permanecer por mais tempo, porque a gente pode e ainda não aprendeu. Não é um convite, né, doutor Alberto, para a gente ir para dentro de si. Porque a gente entrar em nossa casa também fez a gente entrar em nossa casa mental, nossa casa espiritual, seja a denominação que quisermos dar para isso. E quando a gente entra e se conhece, talvez a gente tome um susto com coisas que a gente não sabia que tinha. E aí tem ou a negação ou a autoaceitação. Como a gente permeia entre um e outro? Eu ponho o convite para não dizer que nós estamos sendo intimados. Hoje o prefeito veio nas redes sociais e disse em Belém que amanhã ele vai baixar um decreto, porque nós estamos com todas as unidades lotadas e nós precisamos fazer uso dessas unidades de forma agora muito racional, porque elas estão preenchidas na sua dimensão de funcionamento. E ele vai baixar um decreto para que as pessoas não saiam, salvo as essenciais. É quase mesmo lockdown, ou seja, quase o isolamento, o confinamento. Portanto, uma intimação. E eu posso tomar isso como uma intimação, eu posso tomar isso como um convite. É mais saboroso tomar como um convite. E se eu tomo como um convite, eu, fazendo essa análise das minhas interações, eu tenho a oportunidade de, em me conhecendo, me surpreender comigo. Eu lembro do meu pai, quando uma vez entrou no elevador com meu irmão, e ele olhou e perguntou para o meu irmão quem era aquele. Era que o elevador tinha um espelho. E o meu irmão disse, papai, é o senhor. Aí, botou língua para ele mesmo, dentro do elevador, e disse, feio. Então, ele estava desacostumado com a própria imagem, já idoso. Ele não estava acompanhando no espelho a sua imagem física. Eu quero dizer que muitos de nós nos surpreendemos, como você bem disse, Shirley, quando nos damos conta de algumas fealdades que podem aparecer a partir dessas interações. E há um movimento reativo. A gente quer negar, aí quer voltar e jogar no outro, ou quer fazer um movimento de recalcamento daquilo que a gente é, quando temos uma excelente oportunidade para saber que nós somos sombra e luz, e de que qualquer fealdade que possa surgir são espaços internos da nossa alma, do nosso ser, da nossa emoção, que nós podemos trazer e reconhecendo pelo autoconhecimento, se a gente faz um movimento de acolhimento,
a gente está dando um excelente passo para além do autoconhecimento, para a aceitação. A aceitação não é dizer que a gente adora ter essa ou aquela fealdade, aquela encrenca, aquele comportamento atrapalhado, que a gente se descobre. Não. É poder dizer, eu sou assim, ou eu estou assim, porque nós somos um ser em movimento. E eu preciso me acolher para fazer as intervenções que são necessárias no campo das mudanças. Mas eu só posso fazer se eu aceito. Como alguém que entra numa casa e entra num quarto que está sempre fechado. E quando ele abre o quarto está sujo, empoeirado, um caos. A pessoa tem a chance de poder dizer, está um caos, e o que é que eu faço agora com isso? Ou ela pode fechar o quarto e dizer, isso não presta, isso não me pertence, isso não faz parte da casa. É exatamente assim. Há porões dentro da gente que a gente não quer visitar. E porque a gente não visita, não trafega, eles estão empoeirados, eles estão sujos, eles estão com as coisas desarrumadas, eles estão precisando de alterações, de reformas, de manutenção, de cuidados. Na nossa casa interior é exatamente assim. Mas nós só conseguiremos dar esse outro passo se nesse caminho do autoconhecimento a gente autoacolher-se, que significa autoaceitação. Ou seja, eu estou com essa dinâmica. É duro para mim, mas eu tenho muita raiva e vontade de matar minha esposa, meu esposo. É duro para mim reconhecer isso, mas eu não consigo viver sem trabalhar. Eu sou um workaholic, eu sou viciado do trabalho, eu não consigo... Por isso que eu não tiro férias, é por isso que agora esse isolamento social está me deixando deprimido. Olhar para mim e poder dizer, eu não consigo conviver com o meu lar. Olhar para mim e poder dizer, puxa, mas que legal, o meu lar é extraordinário. Eu não estava vendo a minha relação com os familiares. Eu estava passando longe dos meus filhos que estão crescendo. Então, coisas positivas e coisas negativas, porque nós somos uma mescla de tudo isso, faz-nos fazer um movimento de autoconhecimento e autoacolhimento, que é a autoaceitação. E aí eu posso incrementar o que está bom, reconhecer que a minha relação com o filho estava descambando pelo distanciamento para um vazio e eu posso agora preencher, notar quanto ela era saudável e eu estava descuidado dela, e agora poder fazer o investimento e poder fazer a reforma de algumas áreas do meu comportamento que precisam ser transformadas com urgência. E dar-me conta de que tenho limite para fazer isso, de que vou precisar de um tempo. Como alguém que vai fazer uma reforma de um quarto, que está com a parede trincada, e vai precisar chamar de um especialista, um engenheiro, para poder refazer a parede. Na parede interior da alma, do ser, do psiquismo, às vezes a gente vê trincas que a gente não dá conta. E a gente precisa de um apoio do especialista para nos ajudar a que possamos fazer isso de uma forma coerente, consentânea. E não vai ser abrupto, vai ser um trabalho. Isso só resulta depois da autoaceitação. Autoconhecimento e autoaceitação em seguida. O senhor está trazendo bem didaticamente esses passos, porque geralmente todos nós dizemos, eu quero mudar aquilo que não está legal em mim. Meu comportamento, minha convivência, eu quero mudar. Mas para ver essa mudança, aí vem esses passos que o senhor falou, autoconhecimento, autoencontro, autoaceitação, que a autoaceitação não quer dizer vamos estagnar aqui, me aceito e amo esse quarto trancado aqui. Essa autoaceitação leva para autossuperação. Justo. O processo da autoaceitação, que resulta desse dar-se conta, de autoencontrar-se, ela não equivale a eu me desqualificar. Dizer, eu sou assim, eu não presto mesmo, não valho nada, eu sou um brutamontes, eu sou um zero à esquerda. É uma tendência do ser humano negar a sua sombra. E quando às vezes ele reconhece, ele quer achar que ele é só sombra. Ninguém é só sombra, mas também ninguém é só luz. Nós somos, portanto, um ser que temos um espectro. Temos luminosidades, claridades, mas também temos matizes que apontam para o cinza e, às vezes, para pontos completamente escuros. A autoaceitação não é só um conformismo, mas também não é uma negação de que somos assim, e também não é a aceitação com desqualificação.
Porque isso me leva a uma posição de inércia, a uma movimentação de congelamento, a um estado interior de petrificação, baixo a minha energia. Aí eu fico mais vulnerável a pegar até o vírus. E se pega o vírus, eu fico mais sensível para fazer um adoecimento mais grave. Porque a minha imunidade fica comprometida em função da minha baixa autoestima, levando à tristeza e às vezes à depressão, que quebra a nossa imunidade. Então veja que esse processo da autoaceitação é um caminho que resulta do meu autoencontro pelo autoconhecimento e que me faz me autoacolher. E autoacolher é embalar-me, é reconhecer-me, é perceber-me que preciso fazer mudanças, é dar-me conta de que eu não sou nem absolutamente bom, nem absolutamente mal, de que eu sou ser humano. E como ser humano, nós trazemos essas estabilidades, essas características, todo ser humano traz. Então, a autoaceitação, ela abre o espaço para a autossuperação, como você bem trouxe. Esse passo da autossuperação é a conscientização que eu me dou conta de que, em me encontrando comigo mesmo, no movimento de autoconhecimento e de autoaceitação, eu reconheço que não estou bem com um quarto fechado, cheio de poeira que já está passando por baixo da porta e está contaminando os outros compartimentos. Porque uma área da minha alma que eu não trabalho, ela vai sistemicamente nos afetando outras. E eu reconheço isso e disse, ok, eu vou fazer um planejamento, eu vou começar a fazer esse enfrentamento, eu vou fazer o meu processo de erradicação dessa encrenca, de transformação desse conflito, de superação desses limites, de alteração dessa minha impotência ou tratar dentro de mim essa imaturidade. Eu faço, portanto, um movimento de esforço movido pela vontade, consciente, de que em me aceitando eu tenho condições agora de dar o passo da autotransformação, me autossuperando. E quando eu abro a porta e fiz o processo da aceitação, eu já estou fazendo o primeiro movimento na direção da autossuperação, que é autoaceitar-me. E aí eu vou para dentro de mim mesmo e começo a lidar com aquilo que eu acho horrível, habitualmente aquilo que eu acho que é monstruoso, aquilo que eu acho que eu não dou conta, e à medida em que eu enfrento, aquilo já começa a diminuir. Há um provérbio popular que eu gosto muito, que diz assim, vocês todos conhecem, mas eu incrementei esse provérbio. Ele diz assim, se correr o bicho pega, se esconder o bicho acha, se ficar o bicho come. É uma expressão popular. Então, a expressão é mais simples, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Eu aumentei isso aí e criei, elaborei um processo mais psicoterapêutico desse provérbio. Sofistiquei. Então se correr o bicho pega, se esconder o bicho acha, se ficar o bicho come, se enfrentar o bicho some. Pronto. Então, enfrentar o bicho já diminui de tamanho. Quando eu decido me auto-enfrentar, no bom sentido, quando eu decido me acolher com o objetivo de transformar-me, aquela encrenca ela já diminui. O bicho já cede energia, porque ele é tanto mais vigoroso, quanto mais eu corro dele, me escondo, fujo, nego. Então, a gente costuma dizer num outro provérbio, né? Não, o inimigo a gente não quer pelas costas. Nós queremos estar sempre ao alcance da nossa vista, perto dos nossos olhos. É uma expressão que a gente usa falando do inimigo externo. O inimigo interno é o mesmo. Esse inimigo interno. Se a gente nega, diz que não tem, quer correr dele, ele vai conosco, que nem sombra. Ele vai nos subtrair a vida, vai nos tirar a possibilidade de plenitude, vai nos trazer sofrimento emocional, psicológico, espiritual e físico, finalmente, físico. Então eu preciso ter esse inimigo sob a minha vista. Eu preciso ter sob o meu olhar. E quando eu faço isso, Shirley, esse inimigo, só de fazer o enfrentamento, ele já diminui. Ele já cede intensidade, porque eu me apropriei de mim mesmo. Porque há uma frase que eu quero dizer aos internautas, que não devam jamais esquecer. Nenhuma parte de você é maior do que você. Nenhum pedaço de você, ainda que esteja desestruturado, tem mais força do que você.
Por quê? Porque você é a soma de todas as partes. Você não é igual a uma parte, ou menor que uma parte tua. Você é uma parte, outra parte, outra parte, outra parte. Nós somos um todo. Então, uma partezinha não pode subverter-me. Isso é uma ilusão que a gente tem quando a gente diz, não, essa situação, ela vai me tirar o fôlego e eu vou morrer. Se acontecer isso comigo, puxar esse tapete, o meu mundo se desmorona. Isso é uma força de expressão que nós nunca devemos levar a sério. Porque nós somos maiores do que as nossas dores e de todas as nossas dores juntas. Porque somos seres construídos pela vida para o nosso processo de emancipação, desenvolvimento. Nós somos condenados à felicidade e à plenitude, à alegria, que não significa dizer que não compareça tristeza, conflito, medo, problema. Faz parte da vida. Mas a proposta da vida é que façamos o nosso movimento de evolução, de expansão. Então, não deixe que nenhuma parte de você mereça créditos que não tem. E você atribua essa parte de que ela vai dominar você e você ficar escravo dela. Quando a gente é escravo de uma parte nossa, é porque a gente abriu mão da nossa autonomia. Não é porque essa parte é maior do que a gente, tem mais força do que a gente abriu mão da nossa autonomia. Então, esse olhar da autossuperação, ele me embute de que eu tenho que enfrentar o bicho, que o bicho some, e de que o bicho é menor do que eu, o bicho é uma parte de mim, de que ele não some de uma vez e rapidamente, magicamente, e de que está nas minhas mãos o processo da elaboração e de superação daquele conflito, lidando com aquela encrenca. E de que às vezes exige tempo. E por que exige tempo? Numa visão transpessoal, algumas encrencas que a gente tem, elas não são só da infância, da juventude, que foram se constituindo. Mesmo sendo só dessa existência, elas ganham muita força porque a gente condicionou e aquilo fica como um condicionamento, como um automatismo na nossa alma. Mas numa visão transpessoal, nós temos múltiplas existências dentro da grande vida. Então, algumas encrencas que a gente atrás de outras vidas, que emergem desde criança. E se não tivermos uma boa educação, elas são incrementadas, são alimentadas, e quando a gente vê, nós temos dentro da gente algo que foi superestimulado mais de uma vida. E é por isso que a gente acha que vai nos dominar, porque tem muita força, mas não tem mais força do que a gente. E é por isso que a gente não consegue erradicar num passe de mágica. Quando a gente vê os processos compulsivos, por exemplo, Shirley, a gente vê o quanto as pessoas elas ficam empacadas, porque a compulsão é uma estruturação desse tipo que eu falei, e que ela é muito ditatorial, muito dilapidante, muito dominadora, e a gente não consegue resolvê-la de um passo. Então, entra uma frustração. A gente acha que fez um internamento por causa de uma dependência química, por exemplo, vai se liberar, vai superar. Não, você deu um bom passo, fez um spa, deu uma boa arrancada. Mas como esse processo ele está muito enraizado, você vai ter que desenraizar. Você precisa de tempo, precisa, às vezes, de ajuda. A maioria das vezes, esses quadros mais graves precisam de ajuda, de profissionais, às vezes multidisciplinares, no campo da vida, para que você precisa da religião, precisa do psicólogo, precisa do médico, precisa, enfim, do religioso, precisa para poder lhe ajudar a que você vá desenraizando, mudando um condicionamento e criando um outro condicionamento que nasce pequenino, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai substituindo e quando você vê, você superou. Você transformou algo que você construiu em mais de uma vida, você conseguiu transformar. Você transformou num dia? Não. Em uma semana? Não. Em um mês? Não. Você ralou muito para poder ir aos poucos desconstituindo, desconstruindo, eliminando aquela outra natureza anômala que você criou dentro de você. Então você precisa de tempo, de consciência, de esforço, de vontade, de disciplina, de paciência, porque o processo não cede logo. E a persistência do esforço pacientemente, ela leva você a ir aos poucos e eliminando aquela encrenca. Ao tempo que uma outra vai surgindo, porque nada em nós é em si mesmo negativo. A negatividade, as nossas imperfeições psicológicas, emocionais, do ser, elas são manifestações alteradas
daquilo que é a nossa natureza normal. A disritmia cerebral é apenas uma alteração do ritmo cerebral. Tem um ritmo lá, ele se alterou da disritmia, da convulsão. O coração, ele tem um ritmo, ele bate 60 a 100 vezes por minuto, normalmente. Quando é necessário, ele bate mais. Quando é necessário o repouso, ele bate menos. Mas ele pode sofrer alterações e começar a bater anomalamente. Pode começar a bater demais sem ter uma necessidade física, revelando de que você tem aí uma alteração. No campo da alma é assim. Às vezes a gente está dominado por uma ansiedade e fica compulsivo. E traz um transtorno, às vezes até mental, precisando, portanto, ou definindo, clareando, ou descrevendo, de que a gente tem ali uma encrenca anômala de um comportamento nosso, que a gente vai precisar de um tempo para desconstruir, reconstruindo outro. Porque você sabe qual é a diferença de um doente psiquiátrico para uma pessoa normal? É só intensidade e grau, só. Todo doente mental, que tem as maiores maluquices que a gente acha que tem, nós temos. Sendo que nós temos num grau mínimo. Às vezes você pensa que alguém está falando mal de você, mas você não tem delírio persecutório. O doente mental, ele tem isso exagerado dentro dele. Você lava as mãos por causa da higiene, normalmente, fora da pandemia. Mas tem gente que não lava as mãos só. Elas esfregam as mãos que sangram, porque elas têm um sentido de higiene que está alterado por conta de um aspecto psicológico. Então elas sofrem de um transtorno obsessivo-compulsivo, então elas lavam a mão até sangrar. O que é que elas têm? Elas têm uma manifestação de higiene alterada, um comportamento de limpeza que está alterado em relação à normalidade. Então, o ser humano normal, quando ele se desequilibra e permanece nesse desequilíbrio, ele cria dificuldades para ele que se cristalizam, que se incorporam e que às vezes passam a dominar sistemicamente parte da vida dele. É como se fosse uma invasão de um inimigo. E você, quando tem um inimigo invadindo você, você tem que saber estrategicamente como lidar com ele, tem que saber como isola e tem que saber como faz para poder destruí-lo. Dentro do ser humano, é como se transforma, como se faz esse movimento de superação. Como é que você converte esse motim de funcionários de uma classe para que ela entenda e se incorpore ao sistema do meu governo? É exatamente assim. A autossuperação, ela é um passo que vem seguindo a autoaceitação, mas ela tem todas essas complexidades. Porque nós, ao invés de desistirmos, negarmos, fugirmos de nós mesmos, nós aceitamos e damos-nos conta que algumas delas serão fáceis, outras serão menos fáceis, e outras serão difíceis, e outras serão dificílimas. Encrencas, Shirley, a Denise, sobre esse assunto aí, a Denise Vaz Crispim, ela até perguntou, e depois que a gente reconhece, para ajudar essa superação, como resgatar os erros cometidos? Aí eu acho que ela está falando em relação à convivência, porque Sim. às vezes quem convive com a pessoa que está se permitindo melhorar, às vezes quem convive não acredita que vai melhorar e pode até haver esse impasse, né? É verdade. E esse impasse é normal. O filho que subtrai dinheiro da família para usar droga, depois que ele se recompõe, a família nunca tem a possibilidade de imediatamente dar credibilidade a ele. É natural que os familiares fiquem desconfiados. Ele mentiu tantas vezes que é difícil valorizar a fala dele. Então, o pai e uma mãe estão autorizados a poder ter muito cuidado com a fala do filho, porque ele está num movimento de transformação. Mas será que ele está dizendo, de fato, a verdade, ou ele está fazendo como ele fez 100 vezes a cada ano, mentindo, subtraindo, jogando? Então, isso faz parte, viu, Denise, do nosso movimento de autorrecuperação. Faz parte do nosso movimento de limpar a estrada. Por onde eu fui, joguei as coisas, as sujeiras nos pátios das casas por onde eu trafeguei. Na volta, eu vou recolhendo essa sujeira que eu joguei na frente da casa dos outros, ou seja, eu vou me refazendo junto aos outros
num trabalho de reparação. Dê-me conta. Faz parte do meu movimento de transformação e de autossuperação eu reparar junto àqueles com quem eu me encrenquei e com quem, de algum modo, eu pude lesar, fazendo um processo não só de reconhecimento, mas um processo de efetiva reparação. Se o outro vai aceitar ou não, aí já é uma decisão do outro. Mas a minha investida nesse sentido, ela é nobre e ela faz parte desse caminho de volta, através do qual eu vou me reconstituindo, vou me superando, vou me transformando e vou me tornando uma outra pessoa. E ainda que possa despertar desconfiança, lá pelas tantas, as pessoas olham assim, engraçado, parece que fulano mudou mesmo. Elas ainda têm assim, aquele ranço, quase não acreditam. Mas depois de tantos comportamentos que dizem ao contrário do que era o anterior, negativo, as pessoas passam então a legitimar alguém que vem fortalecendo uma nova performance e que agora, com a legitimação externa, isso se estrutura, chega bem e consolida o movimento de transformação, o movimento de autossuperação no qual a pessoa está embutida. Então não pode desistir, né? Tem que persistir. Por mais que até algo que a gente pensa que não tem mais e retoma com aquela atitude. Aí desiste, não tem um jeito, vou deixar para lá, ou não, persiste na mudança. É como se eu dissesse assim, olha, a partir de hoje, você pode fazer essa experiência, a partir de hoje. Você vai escovar o dente com as mãos esquerdas, com a mão esquerda ao invés da direita, se você é destro, ou o inverso, se você é canhoto. Eu dei um comando e você vai fazer. O primeiro movimento você faz a primeira escovação. No segundo, você já pega a mão dominante. Por quê? Porque você está automatizado. Aí você se dá conta no meio. Às vezes você acabou de escovar, quando vai se deitar ou vai sair, diz, era para escovar com a outra mão. É exatamente assim. Quando a gente vai mudando, a gente não consegue fazer essa mudança. Por isso que ela não é mágica. A gente escorrega, levanta, corre. É assim. Não podemos desistir porque fracassamos após o primeiro esforço. Nós não devemos abrir mão do nosso movimento de autossuperação, achando que a gente não supera, porque a gente recaiu. A recaída ou a caída só se estabelece em quem está andando. Quem está parado não cai, quem está sentado não cai, mas também não sai do lugar. Então, quem está caminhando, escorrega, cai. Se cair, cai até para frente, para quando você levantar, você está um corpo a mais. E siga. O trabalho da perseverança é uma virtude e uma competência que nós devemos resgatar. Ele faz muito parte da nossa criança. Você já viu uma criança querendo subir no sofá, quando escorrega? Ela não desiste. Ela insiste, insiste, até que ela sobe no sofá. Às vezes ela cai, mas volta a tentar subir no sofá. Às vezes ela cai, se bate, quando no outro dia ela está tentando de novo. Isso é da natureza humana a persistência, a insistência, no movimento natural da vida, que nós perdemos, às vezes, numa área, essa naturalidade. E nos habituamos a abrir mão, a desistir. E a gente fica nessa inércia de uma rotatória que faz um movimento em torno de si mesmo sem conseguir fazer valer uma caminhada progressiva, sem mudar o status da situação. Então, não desista nunca. Se você caiu novamente, faz parte, levante. É importante que as quedas sejam mais espaçadas, ou menos intensas, ou que você levante mais rápido do que levantava anteriormente. Nós precisamos de valorizar exatamente o de bom que você está construindo, não o de mal onde você recai. Precisamos de valorizar o quanto você vem avançando e não o quanto ainda precisa ser superado. Esse é um mecanismo profundamente pessimista, quando você só olha para o que precisa ser feito. Se você vai transferir uma montanha de terra daqui para cá e começa a fazer os primeiros movimentos e ali você cansa, você tem duas formas de ver. Olhar a montanha, a zona que ainda falta, ou olhar aquilo que você já construiu. Você olha, já construí isso. Eu já consegui reunir essa montanha de areiazinha aqui pequena. Quando você olha para cá, você valoriza a positividade e não fica cristalizado na negatividade. Então, não desista. Insista sempre, porque a sua destinação é ir para frente.
Eu estou fazendo um pouco de intervenção porque eu acho que o senhor tem tanta coisa para falar e está sendo tão didático, tão iluminativo, que eu vou deixando. Eu gostaria que o senhor falou agora há pouco sobre a imortalidade. A psicologia transpessoal fala de várias vidas, né? E o que eu acho bastante importante nessa vertente psicológica é que apesar não, tem esse fundamento, né, de vidas sucessivas, mas diz que está em nossas mãos na atualidade. Depende do nosso querer na atualidade, porque senão dá desculpa de, é porque eu já trago de outras vidas, falando da imortalidade da alma. Então, quanto mais cedo a gente trabalhar, melhor, doutor Alberto. O aqui e agora, o momento presente, é o único que a gente pode intervir e fazer, operar transformações, superações. O olhar para trás é só para a gente ter um indicativo do pelo que nós estamos no presente. O porquê nós estamos aqui, aí a gente olha para trás. Mas quem olha para trás e se fixa atrás, fica paralisado, fica preso no passado. E as pessoas habitualmente, ou elas estão presas no passado, que é uma forma de gerar angústia, ou então elas pegam esse passado e jogam para o futuro, continuam presas no passado, como se isso fosse acontecer, gera ansiedade. Então, esse movimento do passado e do presente em relação ao futuro, essa relação dessas três instâncias, ela é muito importante que você levantou, porque o presente é a única chance que eu tenho de alterar o passado que está presente e de construir um futuro que ainda não chegou. Então, o conhecimento das vidas passadas não é uma incursão de curiosidade para saber se eu fui importante, para saber se a minha vida foi boa ou simplesmente se foi ruim. Não, é para eu poder, terapeuticamente, fazer uma incursão para entender melhor o meu agora, o meu presente, a fim de fazer uma intervenção que é possível fazer hoje. Porque só a intervenção hoje muda o passado. Não é mergulhar no passado que muda o presente. É no hoje, até porque quem faz regressão está fazendo regressão do passado, mas aqui, trabalhando no aqui e no agora. E aquele assunto não está passado, ele está passado repercutindo no presente. Então, eu estou trabalhando no presente. Então, não nos enganemos, buscando a regressão de memória como estratégia de solução do nosso problema, às vezes a serviço da fuga. A estratégia da regressão de memória enquanto psicoterapia, ela nos ajuda para podermos transformar o presente. E por isso nós buscamos um terapeuta formado, especializado e competente, a fim de construir o futuro. O senhor também falou sobre quando a gente se ocupa muito, tem muitas ocupações externas. Eu estou retomando esse assunto porque tomara que a gente retome a vida social. E retomando essa vida social, a gente repensar como será a vida, porque deve ter uma causa moral para tudo isso que a gente está passando. Então, para a gente retomar a vida e não se ocupar novamente, de novo, com muitas coisas exteriores e esquecendo o interior, o senhor falou sobre que às vezes a gente se ocupa muito para fugir de si, para fugir da convivência com o outro, e acontece da pessoa se ocupar até num trabalho filantrópico, num trabalho de caridade, resolvendo os problemas do outro e esquecendo de si como uma fuga? Sim. Absolutamente, isso acontece. E isso é muito triste quando você vê uma pessoa que doou, entre aspas, a sua vida em prol de uma causa nobre, e quando a gente vê lá adiante a pessoa está infeliz. Como é que alguém pode estar infeliz se viveu uma vida nobre doando-se para uma causa justa? Então a pessoa não doou-se, ela fez por culpa, ela fez por fuga, ela usou uma estratégia para se desconectar de si. Ela não fez a doação de si mesma. Ela doou coisas, doou até o tempo dela, mas um tempo que, se ela aplicasse a própria consciência da vida dela, ela o faria de uma forma diferente naquele espaço de doação. Porque é impossível que uma pessoa que tenha se dedicado à humanidade, no final da vida, se sinta
revoltado, amargurado, infeliz. Isso não é incoerente. Então, é muito importante o que você diz, e nesse espaço de isolamento social e de distanciamento social, porque estamos tendo a oportunidade de modular as nossas atividades. O quanto o trabalho está a serviço do meu propósito profissional ou quanto ele me esconde de mim mesmo. Ele pode ser uma muleta, se eu tenho consciência, mas ele é uma muleta, ele é uma cadeira de roda do qual eu já não consigo mais sair dele, porque eu não sei mais como me movimentar sem essa cadeira de roda. Então eu não posso ser um workaholic achando que eu estou feliz, não, eu estou viciado. Então, assim como a gente se vicia em outras coisas socialmente não aceitas, a gente se vicia em outras coisas socialmente acatáveis e às vezes até elogiáveis. Mas o que eu preciso saber é se eu estou presente e pleno, ou eu estou no movimento de planificação. E aí eu digo que nós precisamos modular a nossa atividade profissional, modular a atividade com os amigos. Às vezes as pessoas adoram estar com os amigos todos os dias e bebem até morrer todos os dias. Estou muito feliz. Não está em processo de fuga e de alienação. E às vezes o álcool está a serviço dessa anestesia. Os amigos são legais? Não são. Eles são amigos do copo. Eles não são seus amigos. Às vezes a gente diz assim, não, eu vou sair para beber. Eu não vou sair com os amigos, eu vou sair para beber. Então, se eu acho que o drink faz parte da minha vida, qual é o contexto que esse drink faz parte? Quando ele se torna uma rotina, com os ditos pseudos amigos, na verdade, esses são os companheiros do copo que estão fugindo que nem eu. E assim na atividade social filantrópica, assim na atividade profissional, assim na cocaína. Então, esse tempo é um tempo de ouro que nós temos para nos autoencontrar. Para aquilo que fizermos, nós estaremos fazendo inteiramente, inteiro. Eu estou dando meu tempo aqui e acolá, mas é o meu tempo que eu compartilho e compartilho com nobreza aonde eu estiver. Com os amigos, na atividade social, no entretenimento, no desporto, na atividade religiosa, na atividade profissional, com a parentela, com a família, que é o espaço sagrado, fundamental, básico. E eu preciso estar ali na família inteiro, porque às vezes eu estou na família e estou no Zap, estou no smartphone, eu estou na televisão, quase que narcotizado pela televisão. E os filhos estão ali, os netos estão ali, então eu estou com os netos, não fiquei cuidando dos netos, eu fiquei na televisão. Eu não estou presente na vida dos netos. Depois eu não sei porque os netos não gostam de mim, ou os filhos estão distantes de mim. Então esse momento é o momento de cair em si para poder refazer, reierarquizar e modular as nossas atividades, as nossas andanças, sendo que aonde a gente estiver, nós temos que estar integralmente fazendo aquilo que estamos fazendo. Doutor Alberto, olha, foi muita gente, muitos comentários, não tem como falar o nome de todas as pessoas aqui, Dorilene, Oliveira Motamônica, Ercília, Libânia de novo. Libânia é sua fã, viu? Libânia, ela veio lá do seu perfil e chegou aqui. Estou muito feliz com todos vocês que estão aqui conosco, participando. Tem gente de Feira, tem gente de Salvador, de Belém. Vi aí comentários de pessoas de fora. Olha, de fora do país. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Se alguém tiver alguma pergunta, ainda dá um tempo. E que enquanto isso, eu vou fazer aqui a última pergunta para a doutora Alberto, em relação a gente soltou uma bomba aqui para as pessoas, no sentido de que, às vezes, a nossa atividade é uma fuga. Como equilibrar? Seja no trabalho, quem trabalha demais, seja uma mãe que se doa demais a um filho e esquece de si, seja num trabalho filantrópico, como equilibrar para não estar fazendo por fuga de si mesmo? Aí vem aquilo que eu resumiria como sendo todas essas etapas conjugadas. O auto-amor. O auto-amor não é eu me vestir bem pura e simplesmente e achar que eu estou arrasando. O auto-amor
não é eu não envelhecer ou envelhecer e usar a medicina estética para cuidar apenas da aparência. O autoamor é alguém que marcou o encontro consigo próprio, estabeleceu o autoconhecimento pela aproximação, se redescobriu ou se descobriu, aceitou-se como se encontra e fez movimentos e faz movimentos de autotransformação, de autossuperação. Esse caminho a gente chama de autoamor. E quando eu me autoamo, naturalmente eu sei como devo fazer essa movimentação externa. Eu sei o que está muito excesso, o que está muito escasso. Eu sei se eu estou trabalhando demais ou se eu estou me escorando no outro. Eu sei se eu estou numa atividade filantrópica excessivamente ou se eu não estou nem aí para ninguém, vivendo a indiferença, como se eu fosse sozinho no mundo, eu e minha família, num egoísmo bárbaro que caracteriza muito bem o mundo moderno. Eu vou, no autoamor, ficar tão bem comigo mesmo que é natural que a minha relação ela vá refletindo essa dinâmica de automudança que eu vou me operando dentro de mim mesmo e que comparece com um estado de felicidade, de plenitude, de bem-estar. E ela vai sendo comunicada em casa, com o vizinho, com o funcionário que trabalha em casa, se há funcionários, ou então na atividade profissional, ou na atividade do entretenimento. Eu vou, portanto, explicitando o autoamor. É como alguém diz assim, fulano não está amando. Por quê? Porque os olhos dele estão brilhando. Ele só anda sorrindo. Ele está de bom humor. Ele está muito flexível. É mesmo assim. Quando a gente se autoama, a gente fica tão bem que os olhos brilham, a gente fica flexível, a gente fica mais afável, mais criterioso, sabe dizer não, sabe dizer sim, sabe dizer puxar um pouquinho, sabe avançar um pouquinho, quando necessita, quando precisa. A gente fica ecologicamente mais saudável na ecologia individual, na ecologia social, na ecologia planetária. Quem se ama não quebra uma árvore pura e simplesmente porque está interferindo a entrada do carro, por exemplo, no prédio ou na sua casa, que fica às vezes um pouco afastada da cidade ou num condomínio, não sei, num determinado bairro. Não faz isso. Considera a árvore. A relação com a árvore se modifica quem está bem consigo mesma. Você não joga um detrito na rua de qualquer jeito, porque você sabe que o detrito vai para um bueiro. E às vezes aquele detrito é de plástico. E você sabe que se ele não for de plástico, ele pode ser usado como matéria-prima e adubo dentro de casa ou em algum lugar. Enfim, quem se autoama vai estabelecendo uma relação que é física e se cuida, não anda relaxado, não anda mal cheiroso, não anda como se fosse alguém que... Porque uma pessoa, quando está doente, ela logo revela na sua atividade física. Um doente muito grave, você olha fisicamente e vê que ele não está em dia com ele mesmo. Quem se autoama, cuida de si, do corpo, das suas emoções, da sua família, da sua atividade social, preocupa-se com os mais necessitados, exerce uma cidadania mais lúcida. Então, é o autoamor, a pedra de toque para as transformações que se operam em mim e que refletem para fora no mundo exterior. O autoamor, a quinta fase, o cume, o ápice. Muito obrigada, doutor Alberto, médico terapeuta da psicologia transpessoal. Quem mora em Belém tem essa bênção de oportunidade de ser atendido por doutor Alberto. Eu agradeço muito, muito a sua participação aqui conosco. E vocês que não conhecem o Hora da Boa Notícia, sigam o nosso perfil. A gente tem, além das lives, a gente tem reportagens lá no nosso site. Recentemente colocamos uma reportagem sobre concursos públicos que estão com inscrições abertas no Brasil. Temos reportagem de emprego, tem muito emprego de home office. Então, quem está aí nessa fase de mudança diária vai encontrar boas oportunidades lá em nosso site, horadaboanoticia.tv. Muito obrigada, doutor Alberto, pela sua participação. Um abraço à Graça, que eu sei que está aí, junto com o senhor, seu braço direito, esquerdo, sua irmã, que é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez, viu, doutor Alberto?
A minha alegria é imensa e poder dizer aos internautas da extraordinária possibilidade de poder conviver com a Shirley, que faz um trabalho notável de poder ressaltar o que há de bom em você e no mundo. A Hora da Boa Notícia é um espaço escasso no mundo que tem um vício de só olhar para a negatividade e de viver do prazer da má notícia. Descubra a boa notícia, divulgue esse programa, acesse o site e chame novos internautas para fazer essa onda de boa, do bem, do belo e do justo, para que o mundo possa ser melhor. Muito obrigado. Gratidão, obrigada, doutor Roberto. Tchau. Tchau, internautas. Muito obrigada a todos que participaram, gente. Tchau, tchau.